Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre perda de sólido em reatores WASB. Vamos ao vídeo. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Guia do Saneamento, aqui quem fala é o professor Thiago Belli. E no vídeo de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a perda de biomassa, perda de sólidos em reatores WASB, esse reator anaeróbio aí que é bastante utilizado no Brasil por causa do clima tropical, né, favorável à digestão anaeróbia. E aí eu pergunto para vocês qual seria o teor máximo, o teor mínimo, a quantidade máxima, a quantidade mínima de sólidos a se manter dentro desse reator, para que ele opere nas condições ideais desse sistema. Tá? Então nesse vídeo aqui a gente vai buscar responder isso. Qual será a quantidade mínima que a gente tem que manter dentro do sistema para que ele atinja a sua eficiência característica? Qual a quantidade máxima para que não se perca sólidos no efluente desse reator. Pronto pessoal, então vamos falar aqui um pouquinho sobre o tema da aula de hoje, a perda de sólidos em reatores WASB. E antes da gente estudar esse problema operacional, né, esse inconveniente operacional, vamos olhar um pouquinho com mais detalhes para esse reator. O que é um reator WASB? Bem, o reator WASB compreende essa figura que vocês veem aqui esquematizada na tela e ela, inicialmente na parte inferior, a gente tem o que? O compartimento de digestão de 2,5 a 3 metros de altura, onde vocês vão encontrar ali o leito de lodo, conseguem ver aqui na parte inferior, deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, temos aqui o leito de lodo, uma camada de biomassa mais concentrada, de bactérias, né? E a manta de lodo. Ambos compõem, então, o compartimento de digestão. Acontece que se essa biomassa não permanecer no sistema, a eficiência do reator tende a cair, porque ele é um sistema biológico, né? Por isso que na parte superior vem o que a gente vai ver em seguida de zona de sedimentação, compartimento de decantação, melhor dizendo. Mas vamos olhar com mais detalhes aqui para essa manta de lodo e leito de lodo, depois a gente fala um pouquinho da parte superior. Essa parte inferior, pessoal, como eu estava dizendo, é rica em micro-organismos, em bactérias. E essas bactérias é que vão conduzir a digestão anaeróbia, convertendo assim a matéria orgânica do esgoto em CO2 em metano, o nosso biogás, né? Por meio de 4 etapas, que a gente já estudou aqui no canal. A etapa de hidrólise, a etapa de acidogênese, acetogênese, metanogênese, até que forme assim o nosso biogás. Tá? Agora que a gente lembrou sobre essa parte inferior aqui do reator WASB, vamos olhar agora para a parte de decantação. Porque se toda essa biomassa não for retida, esse processo aqui não vai ocorrer eficientemente e assim o reator vai perder o seu desempenho. Né? Então vamos olhar agora para a zona de decantação, né, o compartimento de decantação, que, como vocês já suspeitam, é para sedimentar de volta esse lodo, que porventura pode ser arrastado lá para a camada mais superior e assim acabar indo junto aqui com o efluente tratado. Então a gente não quer que isso aconteça, por isso que existe isso que a gente chama de separador trifásico, para direcionar o gás, o líquido e o sólido, cada um para o seu compartimento. Então vejam, pessoal, aqui nessa imagem vocês conseguem ver melhor que o lodo aqui representado por essas bolinhas marrons aqui, a hora que ele chega aqui na zona de sedimentação, nesse compartimento separado, ele vai encontrar um ambiente assim de pouca turbulência. Né? E aí ele tende o quê? A ir sedimentando de volta. Aí ele se deposita aqui nessa parede do separador trifásico e ele vai escorregando aqui, né? A ideia é que ele volte para a manta de lodo. Tá? Ao passo que a água vai seguir o seu caminho e vai verter aqui na calha, né? A água, no caso aqui o efluente tratado, e vai assim ser encaminhado para a etapa subsequente do tratamento nesta estação. Né? Agora, a gente falar aqui do gás, qual é o caminho que ele faz? A bolha de gás ela tende a seguir um caminho aqui ascendente, né? E aí a hora que ela chega aqui, por exemplo, ela vai bater nesse defletor, né? E vai ser encaminhado para a parte central desse separador trifásico e aí ele vai subindo aqui. Aí você tem a saída aqui do biogás, que pode ser liberado da atmosfera ou pode ser coletado e queimado, né? Até mesmo se você quiser gerar energia a partir desse metano que está ali presente, porque ele tem um poder calorífico elevado e pode assim gerar energia para a sua ET ou ser comercializada. Né? Tá, aí supondo que esse reator está operando adequadamente, sem perda de sólidos no clarificado, com uma concentração de biomassa ali tanto na manta quanto no leito de lodo favorável à digestão anaeróbia eficiente, você vai perceber o quê? Vai perceber um efluente de saída com esse aspecto aqui, né? Não muito turvo, um pouco escuro, né, devido à digestão anaeróbia,
e com uma eficiência característica de remoção de DBO próxima aí entre 60% a 70%, tá? Que é o característico desses reatores. Por isso que a gente vai ver um pouco mais à frente a necessidade de um pós-tratamento para esses reatores. Dificilmente vocês vão encontrar numa ET operando com reator WASB só o tratamento preliminar e o reator WASB, porque ele precisa complementar. A gente não falou aqui ainda de remoção de amônia, remoção de fósforo, veja que isso aqui é exclusivamente para matéria orgânica, tá, pessoal? Aí, para ilustrar isso, eu trago para vocês algumas imagens de ET aqui em Santa Catarina que operam com reator WASB e complementam com um sistema de LOS ativados. Esse aqui em particular, né, um SBR, ou seja, um reator em batelada sequencial, onde você tem, primeiro, a etapa ali atrás, né? Aqui, esse seria o nosso reator WASB, essa parte grande aqui, seguida de um tanque de aeração que é operado em batelada sequencial. Ou seja, ele ora está aerando, ora está sedimentando, tá? Uma outra ET aqui ainda em construção, vocês veem aqui ó, um reator WASB, tá? Seguido de um LOS ativado que vai ser operado em contínuo. Então você vai ter o tanque de aeração e lá no fundo, consegue enxergar aqui, ó, os decantadores secundários, tá? Para onde esta biomassa vai ser encaminhada para sedimentar e clarificar. Mais umas imagens dessa mesma ET, onde vocês conseguem perceber que toda a tubulação que está sendo alocada ali para distribuir o esgoto, né, que chega. Lembra que eu falei que ele entra por baixo, mas na verdade ele vem por cima e é distribuído por essas tubulações até a parte inferior, né? Depois é que ele vai ascendendo aqui a superfície até que chegue à calha coletora, né? Um outro detalhe aqui, vocês podem observar também a tubulação, que já numa outra ET, né? A tubulação para a coleta do biogás, né? E lá no fundo vocês veem um queimador de biogás, né? Esse gás aí é gás de efeito estufa, então é importante queimá-lo. E aí, na lateral, se a gente olhasse essa parte aqui, ó, aqui embaixo, vocês veriam essa tomada aqui, onde o efluente, que é gerado no reator WASB ali após o tratamento, é encaminhado, neste caso em particular, para um sistema de valo de oxidação. Tá? Então, vocês veem aqui ó, o aspecto mais clarinho do efluente saindo, que vai ser encaminhado para os LOS ativados, para complementar o tratamento, sobretudo quanto a amônia, quanto a fósforo, né? Nesse efluente aí que já passou pelo WASB. Bom, pessoal, agora que a gente já entendeu um pouquinho aí sobre o reator WASB em si, que compõe, né, qual a necessidade do pós-tratamento, vamos olhar para a pergunta inicial dessa aula, que era como evitar a perda de sólidos no efluente do reator WASB. Ora, se a gente perder esse sólido, essa biomassa, quem é que vai fazer o tratamento? Sem falar que o efluente final vai sair turvo, e essa turbidez confere DBO, confere DQO. Então é importante a gente ter em mente a necessidade de manter essa biomassa dentro do reator. E a gente vai discutir aqui brevemente algumas abordagens para que isso seja alcançado, né? Ou seja, para que esse sólido que está aqui representado saindo no efluente, ele fique lá dentro do reator. Qual é a maneira de operar isso para evitar, para minimizar que isso ocorra? É isso que a gente vai discutir agora. E a resposta para isso é muito simples, pessoal. A gente deve respeitar, como vocês veem aqui na tela, o teor de sólidos ali no compartimento de digestão. Olha só como a gente estava vendo antes aqui, onde era o compartimento de digestão. Essa zona aqui, né? E aí, talvez vocês se perguntem, mas qual é o valor, né? A gente já entendeu aqui que precisa respeitar, mas qual é o valor limite, né? Qual é o valor recomendado? A literatura, pessoal, traz para a gente que isso aí deve ficar próximo a 0,5%, ou seja, 5.000 miligramas por litro. Bem, mas será que é em qualquer ponto aqui da zona de digestão? A gente viu anteriormente que a parte inferior aqui, né, ela é mais concentrada. A parte superior é menos concentrada. Onde será que a norma nos indica, a literatura nos indica que deve ser respeitado esse valor? É justamente aqui, pessoal, na parte superior. Tá? Aqui nessa parte superior da manta de lodo é onde aquela concentração máxima de 5.000 miligramas por litro deve ser respeitada, tá? Para que a gente assim minimize a chance de ter esse arraste de biomassa lá para o clarificado do reator WASB. Tá, mas aí como é que a gente pode calcular isso, né? Ficou claro que é 0,5%, que é 5.000 miligramas por litro, mas vamos tentar calcular essa porcentagem para que fique mais claro para vocês. Como é que a gente pode fazer isso, né? Vamos supor aqui, vamos hipotetizar então, que vocês têm lá um reator WASB, e aí a gente quer chegar nesse valor para ver se realmente está respeitando ou se está excedendo esse limite. Então, para isso, vocês vão precisar, claro, de uma estrutura laboratorial aí na sua ET ou na sua universidade, onde vocês, primeiro, vão ter que pesar aí um cadinho, né, um cadinho de porcelana, com ele limpo, põe lá na balança, anota o que a gente vai chamar de P0, o nosso peso
inicial. Depois, vai lá no seu reator WASB e coleta uma amostra aí de 50 ml, por exemplo, do lodo na parte superior do seu reator WASB, que é onde a gente quer ter aquela ideia ali se ele está respeitando o 0,5%. Ok, aí pega essa amostra e transfere para o cadinho, os 50 ml que você coletou, e leva para a estufa. 50 graus, e você vai deixar ali por um dia para que a água presente nesse lodo seque, ela evapore e fica ali o quê? Só os sólidos, só de fato aquilo que é a biomassa, os sólidos ali presentes dentro do seu reator. Tá? Então, quando finalizar isso, o que você vai fazer? Vai voltar lá, vai esperar esfriar esse cadinho e aí vai pesar. Então veja que a gente agora tem um peso com o cadinho limpo e um peso com o cadinho com os sólidos que ficaram ali. E para isso, a gente vai usar o que então? Essa equaçãozinha e assim obter os sólidos totais presentes nessa amostra de 50 ml que foi coletada ali do teu reator. E supondo então que o teu P1 era de 50,2 gramas por litro e o teu P0, aquele sem nada dentro, era 50 gramas, faz essa subtração e divide pelo volume da amostra que você usou, que era 50 ml. Tá? Se vocês fizerem essa conta aí, vocês vão encontrar que o teor de sólidos, nesse exemplo hipotético, né, pessoal, é de 4 gramas por litro. Mas quanto é em termos de porcentagem? Que é isso que foi colocado lá atrás, né? 0,5%. A gente tem que transformar essa concentração aqui em porcentagem. Né? Ou seja, quanto que esse teor de sólidos representa no volume da amostra em peso. Né? Para chegar nessa resposta, pessoal, a gente precisa lembrar que em 1 litro d'água a gente tem quantos... qual é o peso de 1 litro d'água, melhor dizendo, né? 1 quilo, 1000 gramas. E aí, pessoal, a gente pode fazer essa relação de 3 aqui bem simples. Ó. Se 1000 gramas corresponde a 100% do peso, 4 gramas, que é o teor de sólidos que a gente encontrou ali, vai ser relativo a quantos por cento? Né? Aí você multiplica cruzado aqui, isola o x, de tal maneira que você assim encontra que 4 gramas equivale a 0,4% em termos de teor de sólidos presente naquela amostra do seu reator WASB. Ou seja, pessoal, este exemplo hipotético sugere que o reator hipotético está respeitando o que tem na literatura quanto ao teor de sólidos ali nesta parte superior, né? É aqui que a gente estudou antes, né? Então, o teor de sólidos aqui está sendo respeitado. Isso quer dizer o quê? Que nunca vai ter transpasse de sólidos lá para cima? Não necessariamente. Já está dizendo que é uma medida que minimiza a chance disso ocorrer. Ah, professor, então como é que faz para manter esse teor de sólidos abaixo desse limite? Obviamente, é descartando o lodo de maneira rotineira, de maneira adequada. Veja qual é a idade do lodo que você vai praticar. O WASB normalmente 30 dias. E aí você vai descartando massa de lodo ali para que esta concentração ali na parte de cima sempre fique abaixo desse limite. Essa é a ideia. E vocês viram ali atrás que a gente conversou que o reator WASB normalmente ele tem um complemento. Né? Ele tem uma etapa de polimento adicional. Dificilmente vai ter uma ET só com reator WASB. E esse complemento normalmente é um los ativados. Ou pode ser um filtro biológico percolador, né, sua FBP. Mas de maneira geral, pessoal, fazer com que esse reator WASB não tenha perda de sólidos ajuda também a diminuir os requisitos de oxigênio lá no tanque de geração na etapa de complementação. Ou seja, reduz o consumo de energia. Poxa, que estranho, né? Você está resolvendo um problema do WASB e está evitando problemas futuros. Basicamente consiste nesse slide aqui. Ó. Cada grama de biomassa que é destinado ao tanque de aeração e que venha, porventura, sofrer digestão aeróbia ali, consome 1,42 gramas de oxigênio. A gente já viu esse dado aqui no canal, naquele vídeo sobre requisitos de oxigênio para los ativados. Se ficou com dúvida aqui, dá uma acessada ali no vídeo, eu vou deixar a descrição logo abaixo. E é importante ter esse entendimento que minimizar a perda de sólidos para o reator WASB é bom, porque ele fica mais eficiente, mas também minimiza os custos energéticos da etapa subsequente do tratamento. Bem, agora vamos falar um pouquinho em relação à segunda pergunta do nosso vídeo, ou seja, qual é o valor mínimo de biomassa que tem que estar presente no reator? A gente já viu o valor máximo para que não tenha transpasse ali de sólidos para o efluente tratado. Mas será que tem um valor mínimo para que ele consiga atingir a eficiência? Obviamente que sim, né, pessoal? Porque senão, se não tivesse um valor mínimo, como que ele vai garantir aquele 70%, 60%, 60%, 70% de eficiência na remoção de DBO? Claro que tem um valor mínimo, né?
Ou seja, qual é a quantidade mínima de biomassa necessária para remover a carga orgânica que você previu lá no seu projeto? Para responder essa pergunta, pessoal, a gente precisa entender um pouquinho em relação a essa sigla aqui, AMI. O que ela quer dizer? Quer dizer atividade metanogênica específica. Ela está relacionada à atividade bacteriana anaeróbia que você consegue observar em condições de laboratório, tá? É como se fosse a capacidade máxima de desempenho das bactérias ali para converter matéria orgânica em biogás. Tá? E em cima depois deste valor e da carga removida, a gente consegue encontrar qual é o valor mínimo de biomassa a ser mantido no reator para garantir aquelas eficiências ali de 60% a 70% que a gente tinha comentado. Então vamos olhar um pouquinho com mais detalhe para esse ensaio aqui, né? A AMI. Se a gente pegasse a definição lá no livro do professor Chanicharo, como seria? Como ele define AMI? AMI é a capacidade máxima de produção de metano por um consórcio de micro-organismos anaeróbios, ou seja, capacidade máxima aí de produzir biogás, de maneira simplificada, mas especificamente aqui em relação ao metano, né? E como é que faz então esse teste? Basicamente você vai resgatar aí a nossa amostra de lodo de 50 ml lá do reator, aí procura não pegar da parte superficial, né, que vai ser mais rasinha, pega mais ali da parte do leito de lodo, que é mais concentrado. Mistura com um tanto de açúcar, põe dentro de um frasco e deixa fermentar. Por que açúcar? Porque é uma matéria orgânica de fácil biodegradação. A gente quer estimar aqui a quantidade máxima dessa bactéria para produzir biogás, né? Produzir metano. Aí, conforme o tempo vai passando, a digestão anaeróbica vai ocorrendo, a metanogênese vai se desenvolvendo e você tem, como dito, a produção de biogás. E reparem aqui, pessoal, nessa unidade. Vou pegar aqui minha caneta. Reparem aqui na unidade da AMI. O que ela indica para a gente? Ela está indicando quilograma de DQO na forma de metano, que é gerado por quilograma de sólidos totais voláteis por dia. Tá? Então, é a quantidade de metano gerado por quantidade de biomassa presente dentro do frasco aqui hipotético, né, por dia. E assim, o que a gente pode concluir? Que a AMI ela fornece informações sobre a conversão da matéria orgânica presente lá no esgoto em metano. Aqui a gente botou açúcar, que é para ser, né, o exemplo de matéria orgânica mais biodegradável. E aí, se vocês perguntarem, pô, mas como é que a gente vai saber, né? Eu estou lá na prática operando no reator. Bem, vamos olhar para a literatura. Qual é o valor recomendado na literatura? Tem uma faixa típica aí de 0,1 a 0,2 kg de DQO na forma de metano por quilograma de sólidos totais voláteis por dia. Então, na hora que a gente for calcular, usem um valor dentro dessa faixa, né, entre 0,1 e 0,2, para obter assim a massa mínima de lodo a ser mantida dentro do seu reator. E aí, para fazer isso, a gente retoma aquele slide ali anterior, né? Qual seria o valor mínimo de sólidos a ser mantido no reator WASB? Como é que eu vou envolver a AMI nesse cálculo? Bem, é bem simples, pessoal. São 3 etapas, na verdade. A primeira é encontrar a carga orgânica que a gente aplica no reator. A segunda é encontrar a carga orgânica que é removida nesse reator. E a terceira é encontrar a massa mínima de lodo que promova essa remoção alcançada ali na segunda etapa, né? Então vamos lá. Para a gente fazer isso é preciso hipotetizar, é preciso simular aqui uma situação. Vamos supor uma cidade de 10 mil habitantes que trata uma vazão de esgoto de 20 litros por segundo. A DQO desse esgoto é de 500 mg por litro. E a AMI, né, a atividade metanogênica específica, vai ser de 0,15, ou seja, bem no meio ali entre o 0,1 e 0,2 que a gente tinha reportado antes, né? Muito bem, então vamos usar esse cenário aí. Primeiro passo, encontrar a carga orgânica aplicada. O que a gente precisa? Vamos pegar aqui a caneta. A carga orgânica a gente sabe que é a vazão vezes a DQO. Qual é a vazão? 20 litros por segundo. Qual é a DQO? 500 mg por litro. Converte isso aqui para a unidade, né, para a gente poder cortar, né, quilograma por metro cúbico e metro cúbico por dia. Corta aqui, corta aqui. Como é que transformou 20 litros por segundo em 17.728? A gente sabe que um dia tem 86.400 segundos, né? E 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, levem em consideração esses dados aí para chegar nesse valor de 1.728. Hora que a gente corta, o que sobra? Sobra quilograma de DQO por dia. Qual é o valor? 864. Então, esse reator WASB, para essa cidade de 10 mil habitantes, está recebendo uma carga orgânica de
864 kg de DQO por dia. Muito bem, feita a etapa 1, bem simples, né? Talvez o que deu mais trabalho que foi a conversão de unidades, mas qualquer dúvida deixe nos comentários aí que eu ajudo vocês. Segunda etapa, encontrar a carga orgânica removida, ou seja, quanto que esse reator que consegue remover de matéria orgânica aí presente nisso que está chegando. Da mesma forma, a gente vai usar essa equaçãozinha aqui de carga removida que envolve a carga aplicada vezes a eficiência do sistema, que é de 60% a 70%, né? Aqui a gente usou 70%. Então pega lá, 864 vezes o tanto que ele remove, que é o 0,7 aqui, né? Portanto, a carga aqui está aplicada, mas é removida, né? Carga removida, conforme está aqui, ó, é de 604,8 kg de DQO por dia. Ou seja, chega 864, ele remove 604,8. Muito bem, respondemos a segunda parte. Agora para a última parte, né, a terceira, que seria encontrar a massa mínima de lodo a ser mantida dentro do reator, que é a nossa segunda pergunta aí do vídeo. Como é que faz? Usa essa equaçãozinha aqui, ó. O que ela nos fornece? Ela diz que a massa mínima a ser mantida é igual à carga removida, que a gente encontrou no item 2, dividido pela AME, pela atividade metanogênica específica. Então pega lá, ó, 604,8 e divide pelo 0,15, que foi dado no enunciado. Ao fazer essa continha, o que você encontra? E corta as unidades correspondentes aqui, né? Que a massa mínima de lodo a ser mantida no seu reator WASB para atingir essa eficiência de 70% é de 4.032 kg de sólidos totais voláteis. Ok, pessoal? Essa então é a resposta aí para a pergunta feita inicialmente. Ou seja, 4.032 kg de sólidos totais voláteis para permitir esta eficiência de remoção de 70% da carga que está chegando e produzir assim um efluente com uma DQO de saída de 150 mg por litro. Então vejam, pessoal, as duas perguntas. A primeira, qual é o teor máximo de sólidos no WASB para que ele opere adequadamente? Qual é a resposta? Manter aqui na parte do compartimento da digestão, na sua parte mais superior, o valor inferior a 0,5%. Calculamos isso anteriormente. Segunda pergunta, qual é a quantidade mínima de lodo a ser mantida dentro do compartimento de digestão do seu reator WASB para que ele alcance a eficiência estipulada em projeto? Como é que faz? Pega a carga removida e divide pela AME. Ok? Então, vejam que mantendo no mínimo essas duas condições simples, né, de se calcular aqui, você tem maior chance que o seu reator atinja a eficiência esperada, né, e que, consequentemente, ele também tenha uma menor perda de sólidos no clarificado. Veja que isso é importante, seja para que a bactéria permaneça ali no sistema fazendo tratamento, seja para que o que vem depois não sofra com essa carga de sólidos um pouco acima do recomendado. Pronto, pessoal. Então agora eu acho que a gente conseguiu responder as nossas perguntas iniciais, ou seja, qual a quantidade mínima, qual a quantidade máxima de lodo para evitar tanto a perda de sólidos no efluente clarificado, quanto uma perda de desempenho no seu sistema, né? Esse reator é muito importante para o cenário de saneamento no Brasil, né, dado as condições climáticas, e por isso é importante debater aqui no canal. Quem fala é o professor Thiago Belli, esse foi mais um vídeo aí do canal Guia do Saneamento, e claro, se esse conteúdo foi de seu interesse, considere aí se inscrever, porque semanalmente a gente debate esses assuntos relacionados aqui a tratamento de esgoto. Beleza, pessoal? Até o nosso próximo vídeo e um abraço.